Oi pessoal, boa noite. Tudo bem? Como é que tá o som aí? Tá a imagem, o som, tudo certinho? Vamos começar nosso estudo, né? Só um minutinho, já vamos começar. É só um pouquinho. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu só compartilhar aqui e a gente já inicia. Boa noite a todos, só um instantinho, nós já vamos começar, tá? Tá meio devagar aqui a coisa. Não sei se é o Facebook. Vamos lá, pessoal. Então vamos fazer a nossa prece e a gente vai iniciar então o estudo da noite, né? Vamos convidar a todos para nos acompanharem em pensamento, mentalizando cada frase para que possamos juntos imprimirmos maior força à ideia, ao verbo, à energia que se irradia de todos nós. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade que estamos tendo de estudarmos em mais uma noite, estando distantes uns dos outros, mais próximos espiritualmente. Sabemos que o teu amor nos envolve a todos e que a espiritualidade aqui está conosco, nos envolvendo, nos protegendo e nos direcionando, sempre para o melhor. Pedimos também em benefício dos sofredores da vida espiritual, que todos eles recebam muito mais do que pediram, mas tudo aquilo de que necessitam. E que a luz do teu amor nos envolva, hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Um grande abraço em todos vocês que estão chegando, tá? Não vou citar cada um, mas estamos juntos, né, pessoal? Vamos estudar novamente. Ok, vamos lá então.
Nós vamos dar sequência no estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, né? Que nós temos feito todas as terças-feiras. Nós vamos começar hoje o capítulo 11, tá? Capítulo 11, Desdobramento em Serviço, ok? Lembrando que o André Luiz, o Hilário e o Aulus, né, estão estudando a mediunidade. O André Luiz e o Aulus são os aprendizes aí. O André Luiz e o Hilário são os aprendizes do Aulus, né, que é o instrutor, e eles estão observando um grupo mediúnico em ação, né? Então, uma reunião mediúnica com os vários tipos de médiums e mediunidades, tá? Então, aqui a gente está vendo cada tipo de fenômeno, cada tipo de mediunidade, e o Aulus vai explicando para a gente como se caracteriza cada uma delas, né? Cada um deles, cada tipo. Certo? Então vamos lá. Chegada a vez do médium Antônio Castro. Profundamente concentrado, denotava a confiança com que se oferecia aos objetivos de serviço. Aproximou-se dele o irmão Clementino, e à maneira do magnetizador comum, impôs-lhe as mãos, aplicando-lhe passes de longo circuito. Tá? Então vamos lá. O Antônio Castro é um dos médiuns que estão sentados à mesa nesse grupo mediúnico que o André Luiz foi observar, né? Estava ali concentrado, transparecia confiança, né, nos objetivos do serviço. Quer dizer, que alguém que estava ali confiante, sabendo o que estava fazendo e se colocando em confiança nas mãos dos bons espíritos. Aí se aproxima dele o irmão Clementino. Quem que é o irmão Clementino? É o dirigente do plano espiritual. Tá? O dirigente daquele grupo no plano espiritual. E começou a maneira do magnetizador comum. A maneira do magnetizador comum. Veja bem, pessoal, todos nós somos seres magnéticos. Todos nós temos uma força eletromagnética, né? O próprio ectoplasma que nós exteriorizamos, que nós irradiamos, que é a força mediúnica, é uma força eletromagnética, uma força biomagnética, né? No Livro dos Espíritos nós vamos encontrar o termo fluido elétrico animalizado. O fluido elétrico animalizado é o ectoplasma. É a energia que une o espírito ao corpo. Ele é essencialmente mediúnico. É uma força essencialmente mediúnica. Esse fluido elétrico fluido elétrico animalizado, né? Ele é de essência mediúnica, ou seja, ele faz a ponte entre a matéria e o espírito, tá? Então todos nós, quando vamos aplicar um passe, ou quando desejamos irradiar energias para alguém, nós estamos utilizando o nosso potencial magnético. Nós estamos utilizando as bioenergias. Nós estamos movimentando essas forças magnéticas que todos possuímos, né? No passe, por exemplo, na casa espírita, nós estamos utilizando esses recursos magnéticos munidos também e principalmente das energias que vêm do plano espiritual, né? No próprio livro Domínios da Mediunidade, nos Domínios que a gente está lendo, o Aulus fala que se nós fôssemos utilizar apenas o nosso potencial magnético, as pessoas que se sujeitariam ao nosso tratamento magnético, elas seriam beneficiadas somente acidentalmente, sem a participação dos bons espíritos. Só acidentalmente que elas seriam curadas, vamos dizer assim.
e ainda por mérito delas, não por mérito nosso. Tá? Isso é muito importante, porque quem está vendo o necessitado que vai tomar o passe, que vai receber a ajuda magnética, quem está vendo o corpo espiritual dele, o perispírito, os seus problemas, né, suas dificuldades, as energias deletérias que estão em determinado ponto, são os espíritos. Eles é que são mais credenciados do que nós na aplicação dos fluidos magnéticos, né? Eles é que são mais credenciados do que nós para dirigirem esses fluidos, né? Para localizarem esses fluidos nas regiões que estiverem mais necessitadas, tá? Por isso que o passe, para ele ser de fato útil, ele precisa ser a junção do espírito com o encarnado, né? Por isso que é uma atividade mediúnica. Nós vamos ter um capítulo aqui especificamente para o passe, né? Aqui o irmão Clementino, ele se aproximou do Antônio Castro, impondo as mãos, usando da força magnética, porque os espíritos também têm força magnética. A gente falou justamente que quando nós vamos aplicar o passe aqui, nós usamos os fluidos dos espíritos junto com o nosso, né? Mas aqui no caso, o Clementino está usando os fluidos dele, né? Impôs-lhe as mãos, aplicando-lhe passe de longo circuito, né? Quer dizer, um passe vertical de longo circuito, começando de cima para baixo, né? Então, é o passe longitudinal, né? Que geralmente os magnetizadores utilizam, né? Ok? Castro, como que adormeceu devagarinho, inteiriçando-se-lhe os membros, né? Quer dizer que o Castro, à medida que o Clementino foi aplicando o passe longitudinal, esse passe de longo circuito, né? Que é bastante extenso, né? Desde o ponto do começo até o final, aí o Castro foi adormecendo, ele foi entrando num estado alterado de consciência, né? Ok? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Só um pouquinho, pessoal, que eu tive que atualizar a página aqui. Pronto. Ok. Então vamos lá. Então Castro ele foi adormecendo devagarinho, né? Inteiriçando-se-lhe os membros, né? Do tórax emanava com abundância um vapor esbranquiçado, que acumulando-se à feição de uma nuvem, depressa se transformou à esquerda do corpo denso numa duplicata do médium, em tamanho ligeiramente maior, né? Você vê que interessante, né? À medida que o Clementino foi aplicando o passe, né, ele foi emanando uma substância, um vapor esbranquiçado do tórax, né? Foi saindo do tórax. Um vapor esbranquiçado que, acumulando-se à feição de uma nuvem, depressa se transformou à esquerda do corpo denso, numa duplicata do médium, em tamanho ligeiramente maior, né, formando o duplo etérico, né? Quer dizer, às vezes o médium fala assim, estou me sentindo maior do que eu sou, né? Como se eu tivesse inchado, né? Quando a gente está desprendendo do corpo, a gente forma mesmo esse duplo, né, próximo ao corpo, que é uma forma maior do que o corpo que nós temos, né? Então dá a impressão que a gente está bem maior, uma forma agigantada, né? Certo?
Nosso amigo como que se revelava mais desenvolvido, apresentando todas as particularidades de sua forma física, apreciavelmente dilatadas. Né? Quer dizer, tinha todas as particularidades da forma física, mas apreciavelmente dilatadas. Né? Desejei ensaiar algumas indagações, contudo a dignidade do serviço impunha-me silêncio. Porque o Antônio Castro, ele tem essa facilidade de se desprender do corpo, né? A gente viu isso no começo do livro, né? Quando todos os médiuns foram apresentados, né? Então a gente viu que o Antônio Castro, dos que ali estão, é o que tem uma facilidade maior de se desprender conscientemente do corpo, né? Fazer essa projeção, esse desdobramento, né? Ok? O diretor espiritual da casa submetia o medianeiro à delicada intervenção magnética, que não seria lícito perturbar ou interromper. Quer dizer que o Clementino, ele estava submetendo o Antônio Castro a uma delicada intervenção magnética. Qual técnica ele utilizou, o que ele fez, aqui o André Luiz não vai descrever. Né? E a gente vê isso assim, na obra do André Luiz, em todo o Espiritismo, na verdade a gente vê que eles não dão muita atenção quando eles vão trazer as informações para nós. O André Luiz não deu muita atenção à técnica propriamente. Aqui na Terra a gente fica doido, ainda mais quando fala de perispírito, de passe, o pessoal é doido por técnica. As pessoas são doidas por técnica. Não, porque eu quero aprender a técnica, gira para lá, gira para cá, para cima, para baixo e tal. Eu percebo até uma preocupação excessiva com a técnica e uma despreocupação com a preparação moral, a preparação mental, emocional, até mesmo física, alimentar. Né? A gente tem essa tendência aqui na Terra, né? Eu observo isso há muito tempo. A preocupação excessiva das pessoas com a técnica. Como se a técnica por si só ela fosse resolver o problema. É só você aplicar a técnica. E a técnica vai resolver o problema. E não é assim. Como a gente acabou de falar, o próprio Aulus explica que só acidentalmente a pessoa preocupada só com a técnica, usando os recursos próprios, sem a influência dos bons espíritos, só acidentalmente ela vai curar alguém. E ainda por méritos da pessoa, e não em função da técnica. O que importa, pessoal, não é exatamente a técnica. O que importa é a qualidade dos fluidos que nós estamos emitindo. A qualidade é tudo. A qualidade dos fluidos que nós estamos emitindo. Não adianta a gente ter técnica e estarmos mal assessorados. Por quê? Porque estamos deficientes em termos de sentimento, em termos de condição moral. Né? Então, de nada vale a técnica. A técnica só vale se tiver essa condição moral. E ainda assim, qualquer técnica que a gente for utilizar não é mais importante do que o direcionamento que os bons espíritos dão aos fluidos. A gente pode achar que a gente tem que fazer uma técnica assim, técnica assada, e não é nada daquilo que está precisando no momento, porque os espíritos estão percebendo outra necessidade que nós não estamos detectando. Ou será que nós, encarnados, sabemos mais do que os bons espíritos? Será que nós teríamos a pretensão de sabermos mais a respeito do corpo espiritual? Nós não sabemos nada, na verdade, né? Nós teríamos a pretensão de acharmos que é inconveniente a participação dos bons espíritos no passe, porque nós sabemos mais do que os bons espíritos, né? É uma coisa que é inadmissível, né, para nós pensarmos dessa forma, né?
Então, o que a gente precisa, na verdade, é criar um máximo de sintonia com os bons espíritos. Aí sim, né? Criarmos o máximo de afinidade com os bons espíritos. E aí nós estaremos doando os nossos fluidos junto com os espíritos, com os fluidos da espiritualidade, aí nós prestaremos um bom serviço. Porque os bons espíritos saberão onde estão as reais necessidades do paciente. E nós, doando bons fluidos, nós seremos bastante úteis, né, dentro da nossa limitação, tá? Porque nós somos muito limitados diante do conhecimento da espiritualidade, ok? Então vamos lá. Então, o diretor da casa, né, submetia o Antônio Castro, a delicada intervenção magnética, né, que não seria lícito perturbado ou interromper, né? O médium, assim desligado do veículo carnal, afastou-se 2 passos. O médium, assim desligado do veículo carnal, afastou-se 2 passos, deixando ver o cordão vaporoso que o prendia ao campo somático. Ok? Então, ó, o Antônio Castro, desprendido do corpo, ele se afastou uns 2 passos, e aí deu para o André Luiz ver o cordão vaporoso que prendia a forma perispiritual, né? O Antônio Castro fora do corpo, com o seu corpo físico. Tá? Certo? Que é aquele cordão que nos liga, enquanto nós estivermos encarnados, esse cordão estará ligando o espírito ao corpo. Tá? Quando a gente morre, esse cordão se rompe, né? Se desliga, há um desligamento desse cordão, e aí nós não temos mais como retomar o corpo físico. Né? Enquanto o equipamento fisiológico descansava imóvel, quer dizer, o corpo físico descansava imóvel, Castro, fora do corpo, né, tateante e assombrado, surgia junto de nós, numa cópia estranha de si mesmo. Né? Interessante, né? Quer dizer, o corpo estava lá imóvel, estava em transe ali, o corpo estava imóvel, né? Ele estava fora do corpo. E o Antônio Castro, tateante, né? Ele estava assim, num ambiente meio estranho a ele, né? E assombrado. Por quê? Porque era uma experiência diferente, uma experiência fora do comum, né? Uma experiência fora do corpo, nova, de certo modo, né? Ele surgia junto de nós, junto do André Luiz, numa cópia estranha de si mesmo. Porquanto, além de maior em sua configuração exterior, apresentava-se azulada à direita e alaranjada à esquerda. Olha que interessante, né? Quer dizer que essa forma, esse duplo que se formou, né? Ele se apresentava vaporoso, uma forma maior do que a forma do corpo físico, né? E alaranjada à esquerda e azulada à direita, que são as duas forças, positiva e negativa, né? O Hermínio Miranda até estuda esse fenômeno no livro A Memória e o Tempo, A Memória e o Tempo, do Hermínio Corrêa de Miranda, né? Ele fala sobre as experiências do Albert de Rochat, aquele coronel francês, que tem um livro chamado Exteriorização da Sensibilidade, em que ele demonstra uma série de experiências, né, que esse coronel francês fez, né, no século XIX. Tá? Muito interessante mesmo, vale a pena ler esse livro, A Memória e o Tempo. Tá? E justamente isso, né, nessas experiências desse coronel Albert de Rochat, detectava-se justamente isso, essas polaridades na hora do desprendimento. Né? E é do que o André Luiz estava vendo aqui. É lógico que nem todo mundo que for desprender
Nem todo mundo que for desprender vai ver na hora que está desprendendo do corpo, quando vai dormir, por exemplo, nem todo mundo vai ver essa cor azul de um lado, laranjada do outro, tá? Eu já ouvi algumas pessoas falarem durante a reunião mediúnica ou na hora do sono, né, de perceber bolinhas assim, né, formando essas duas polaridades aí, formando um todo, né, que é esse duplo aí que vai se formando da forma física, né? Mas não é que todo mundo perceba dessa forma, não. Existem outras narrativas aí, né, que falam de outras percepções que as pessoas têm, tá? Aí continuando, né? Tentou movimentar-se, contudo, parecia sentir-se pesado e inquieto. Clementino renovou as operações magnéticas e Castro, desdobrado, recuou, como que se justapondo novamente ao corpo físico. Olha só, né? O Antônio Castro tentou se movimentar, mas ele parecia pesado no plano espiritual, né? Pesado e inquieto. Aí o Clementino aplicou passes novamente ao corpo físico, né? Do Castro. E ele, desdobrado, recuou. Então ele voltou para o corpo, como que se justapondo novamente ao corpo físico. Olha que interessante, né? Então ele voltou para o corpo físico. Verifiquei então que desse contato resultou singular diferença. O corpo carnal engolira instintivamente certas faixas de força que imprimiam manifesta irregularidade ao perispírito, absorvendo-as de maneira incompreensível para mim. Eram energias vitais que eram energias mais pertencentes ao corpo físico, inclusive importantes para manter o calor do corpo físico, manter a vitalidade do corpo físico, enquanto o Antônio Castro saía do corpo. Então aquela forma agigantada estava o Antônio Castro enquanto seu perispírito, né? Espírito, perispírito, né? Mas levando certas forças vitais que pertenciam mais ao corpo. Quando o Clementino volta a aplicar passe e o Antônio Castro volta para o corpo como que suga aquelas energias mais vitais que o Antônio Castro estava levando, né? Que pertencem mais ao corpo físico, ok? Aí ele sai singularmente diferente, aí ele sai mais normal do seu corpo físico, ok, pessoal? Ficou claro para vocês? Essas forças que a pessoa que está desprendendo, né, essas forças que a pessoa que está desprendendo, essas forças mais vitais que ela pode levar, em algumas circunstâncias, o espírito leva, sim, um coeficiente maior de forças vitais, quando ele vai ter uma ação mais física em outro lugar. Ele vai ser visto por alguém em outro lugar, ele vai ajudar alguém que está precisando de socorro. Então ele pode levar um coeficiente maior de energias vitais do corpo, né? Ivone Pereira, ela fazia isso. Ela levava tanta energia, porque era útil nos processos de ajuda, que o seu corpo ressentia, o seu corpo começava a cheirar mal, sentindo a falta daquela energia vital que ela levava nos processos de ajuda. Então o corpo começava a ressentir a falta daquela energia vital, daquele calor de vitalidade que ela utilizava nos processos de ajuda, né? Lógico que depois ela voltava e recompunha a organização física, lógico que com algum desgaste, né? Porque não tem como não haver um certo desgaste, havendo assim uma participação tão intensa das forças vitais dela, né? Mas aqui o Antônio Castro ele está devolvendo para o corpo
as suas forças vitais que pertencem ao corpo e está indo mais espiritualmente no seu tamanho normal, nas suas características normais, né? Ok. O André Luiz até fala, né? O corpo carnal engolira instintivamente certas faixas de força que imprimiam uma manifesta irregularidade no perispírito, absorvendo-as de maneira incompreensível para mim. Quer dizer, o André Luiz não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Hoje a gente tem, justamente a partir do André Luiz, a partir das dos vários estudos de outras fontes, né, a gente consegue entender. Mas o André Luiz, na hora, ele não estava conseguindo compreender o que estava acontecendo, né? Mas certamente depois ele compreendeu, né? Desde esse instante, o companheiro, fora do vaso de matéria densa, guardou o porte que lhe era característico, né? Quer dizer, tirou os excessos, devolveu ao corpo o que era do corpo e ele, né, voltou espiritualmente à sua forma característica. Tá? Era agora bem ele mesmo, sem qualquer deformidade, leve e ágil, embora prosseguisse encadeado ao envoltório físico, pelo laço aeriforme, que parecia mais adelgaçado e mais luminoso, à medida que casto espírito se movimentava em nosso meio. Tá? Vocês estão entendendo? Então, agora ele parecia com ele mesmo, né? Agora ele estava com a sua aparência normal, fora do corpo físico, né? E inclusive mais leve e ágil, tá? Porque aquelas faixas mais densas, mais ligadas ao corpo físico, voltaram para o corpo físico. E aí ele ficou mais leve, mais ágil, né? Só que o André Luiz percebeu que sim, ele ainda estava ligado ao corpo físico, por aquele laço aeriforme, aquele laço gasoso, aquele laço que prendia o corpo ao espírito, né? Só que agora esse laço ele parecia mais adelgaçado, mais luminoso à medida que casto o espírito se movimentava no plano espiritual, tá? Enquanto Clementino o encorajava com palavras amigas, o nosso orientador, certamente assinalando-nos a curiosidade, deu-se pressa em esclarecer. Tá, vamos ver agora a explicação do Aulus, né? O Clementino estava conversando com Antônio Castro, né? Antônio Castro desprendido do corpo e o dirigente espiritual conversando com ele, com palavras encorajadoras, tá? E enquanto isso, o Aulus começou a explicar para o André Luiz e para o Hilário o que estava acontecendo, tá? Com o auxílio do supervisor, o médium foi convenientemente exteriorizado. Exteriorizou-se do seu corpo físico, tá? Só um pouquinho, pessoal. Leila, esse cordão de prata, né, que eles chamam, né? Que na verdade são 3 pontos, né? São 3 pontos que se unem, né? Seriam 3 cordões que na verdade se juntam, né? Porque eles saem de 3 partes diferentes do nosso corpo, da cabeça, do coração e da região do sexo, se não me engano, ou do estômago. Ele vai citar aqui num certo momento, né? E aí esses 3 pontos se unem formando um único feixe, né? Um único cordão, vamos dizer assim, né? Quem explica muito bem isso é no livro Obreiros da Vida Eterna, que fala bastante de desencarnação, né? O Jerônimo, né, que é o instrutor do André Luiz, tal. Então ele vai explicando justamente como é que funciona a liberação, né, por ocasião da morte. Então, quando eles vão rompendo esses 3 cordões, né,
rompendo então esse cordão de prata que liga o espírito ao corpo. Tá? Ok. Então vamos lá. O Aulus explicando para o André Luiz aqui, tá? Como auxílio do supervisor, do Clementino, o médium foi convenientemente exteriorizado, ok? A princípio, seu perispírito ou corpo astral estava revestido com os eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne. Você está entendendo? É aquilo que a gente estava explicando, né? Então, a princípio, quando ele saiu do corpo, era o perispírito ou corpo astral, mas que estava revestido com as energias vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne. Tá? Então, o que faz a ligação, né, no espírito-corpo. Aquela energia que é ponte que permite ao espírito animalizar a matéria, como diz o Livro dos Espíritos. Né? Essa energia vital que permite ao espírito animalizar a matéria. Então, era o perispírito levando essas energias vitais. Tá? Então, a princípio, o seu perispírito ou corpo astral estava revestido com os eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecidos aqueles, em seu conjunto, como duplo etérico, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que, por isso mesmo, não conseguem maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre ao instrumento carnal, por ocasião da morte renovadora. Então aqui, pessoal, na verdade nós estamos falando... Peraí, só um pouquinho, pessoal. Minha carga está acabando aqui. Peraí. Só um instantinho. Peraí. Pronto. Deixa eu ver só uma coisinha aqui. Prontinho. Ok. Tá. Nós estamos falando, pessoal, na verdade é das energias ectoplásmicas, né? Essas energias neuropsíquicas, né? Essas emanações neuropsíquicas. Está tudo ok aqui. Peraí. Pronto. Desculpa aí, pessoal, que eu tive que ajeitar aqui o negócio. Prontinho. Né? Então, aquelas energias que estavam sendo... que estavam impregnadas ali no perispírito do Antônio Castro eram as energias vitais, né? Também a gente pode conhecê-las por ectoplasma, tá? Então, olha só, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico, tá? Essas energias ectoplásmicas, elas pertencem ao campo fisiológico. E que por isso mesmo não conseguem maior afastamento da organização terrestre. Né? William Crookes, que foi estudioso dos fenômenos de materialização, em que os médiuns exteriorizavam o ectoplasma, né? Vocês já viram fotos de materialização, né? Então tem várias fotos aí. Se colocar ectoplasma, por exemplo, você vai ver várias materializações, né? William Crookes, que foi um físico inglês, que foi pesquisando os fenômenos de materialização, ele percebeu
que sob a luz do Sol, por exemplo, o ectoplasma ele se desfazia. Né? Ele se desfazia. Por isso que os agêneres ectoplásmicos, eles têm rápida duração. Eles não são assim, agêneres que vão permanecer muitas horas, não. Né? Eles são de rápida duração. As materializações, elas duram poucos minutos. Tá? Por quê? Porque essas energias fora do corpo, elas tendem a se desintegrar. Ok? Assim como ocorre ao instrumento carnal por ocasião da morte renovadora. Né? Assim como o nosso corpo se desintegra. Né? Essas energias ectoplásmicas também se desintegram quando exteriorizadas do corpo físico. Tá? Por isso que quando Clementino aplicou passes novamente no Antônio Castro, ele voltou para o corpo e o corpo reabsorveu o ectoplasma. O ectoplasma, os espíritos chamam também de força nervosa do médium exteriorizada. Por isso que ele fala aqui que são emanações neuropsíquicas, porque eles chamam também de força nervosa do médium. O ectoplasma, pelo que nós entendemos, né, justamente estudando André Luiz e outros autores aí, o ectoplasma é parte do plasma celular exteriorizado, só que não é de qualquer célula, é das células nervosas. Tá? Então é parte do plasma, do citoplasma, né? Parte do plasma celular exteriorizado. Inclusive nos processos de materialização, tem até um livro muito interessante do Alexander Aksakov, chamado Um Caso de Desmaterialização, né? Em que o Alexander Aksakov, um russo, também no século XIX, ele estudou o fenômeno de materialização. E ele percebeu que para um X de materialização, né, para a formação de um agênere ectoplásmico, de um espírito se materializando, havia uma perda de massa corporal do médium. E isso ele registrou. Inclusive é muito interessante esse livro, Um Caso de Desmaterialização, em que ele presencia, né, um médium como que perdendo massa enquanto o espírito se materializava. Tá? Muito interessante esse livro. Né? Então, o ectoplasma é parte do plasma celular exteriorizado. Por isso que o que a gente come interessa ao ectoplasma. Vai influenciar na qualidade da força mediúnica que nós exteriorizamos. Se nós utilizamos fumo, álcool, né, temperos excitantes, se comemos muita carne, né, em dia de reunião mediúnica, então os nossos fluidos ectoplásmicos terão uma qualidade inferior. Podem até ser descartados para utilizar na enfermagem, quer dizer, eles não serão utilizados na enfermagem da reunião. Por quê? Porque não apresenta qualidade suficiente. Tá? Por isso que o André Luiz fala no livro Desobsessão, para que nós nos preparemos convenientemente para a reunião mediúnica, para que os nossos fluidos tenham uma qualidade X capaz de serem bem aproveitados no trabalho de enfermagem. Tá? Ficou claro, pessoal? Para melhor ajustar-se ao nosso ambiente, Castro devolveu essas energias ao corpo inerme, ao corpo de carne, né, que estava ali parado, né, garantindo assim o calor, olha só, garantindo assim o calor indispensável à colmeia celular, ao corpo físico, né, e desembaraçando-se tanto quanto possível para entrar no serviço que o aguarda. Olha que interessante, né? Quer dizer, devolvendo aquele calor. Por quê? Porque o ectoplasma é a energia vital. É a energia que faz a ligação espírito-corpo. Entendeu? Sem essa energia,
o corpo tende à deterioração, à desorganização, à morte. Sem essa energia, fazendo a ponte, porque quem organiza o corpo físico, pessoal, é o perispírito, através da energia vital. Sem essa energia, não tem, você perde a ponte entre espírito e corpo, entre perispírito e corpo. E aí você tende à desorganização, você tende a estados adiantados de deterioração, tá? Da saúde. O corpo se desorganiza, tá? Começa a cheirar mal, inclusive, né? Como no caso da Ivone Pereira, né? Ok? Ah, disse Hilário com expressão admirativa. Aqui vemos desse modo a exteriorização da sensibilidade. Justamente do que a gente estava falando, né? Das experiências do Albert de Rochat. O Albert de Rochat, ele percebeu que a pessoa, a gente sente aqui, né? Se a gente tocar com uma agulha aqui, a gente sente aqui na pele, né? O Albert de Rochat, nas experiências dele, ele percebeu que quando em certo estado de transe, né, ou seja, de deslocamento espírito-corpo, como no Antônio Castro, tem um certo momento, que é justamente aquele momento que o ectoplasma estava envolvendo o perispírito, né, se exteriorizou do corpo, estava como que exposto, né, aquela força nervosa estava exposta, envolvendo o perispírito da pessoa que estava se desdobrando, né? Então o Albert de Rochat percebeu que a pessoa não sentia mais na pele, ela sentia a alguns centímetros da pele. Quando ele colocava uma agulhazinha assim, ele percebeu que a pessoa não sentia mais aquilo, ele sentia a distância. Por isso que o Hilário falou admirado, nós estamos vendo aqui o fenômeno da exteriorização da sensibilidade. Aí o Aulus falou, sim, se algum pesquisador humano ferisse o espaço em que se situa a organização perispirítica do nosso amigo, registraria ele de imediato a dor do golpe que se lhe desfechasse. Olha que interessante, vocês entenderam? Aqui que o Aulus falou, eu falei exatamente, Lário. Se alguma pessoa, algum pesquisador, colocasse uma agulha, por exemplo, como eu falei aqui, no espaço onde o perispírito está, não é o corpo físico, é o perispírito está, o médium sentiria, ele registraria a dor. Por quê? Porque a força nervosa dele está exteriorizada. Entendeu? A força nervosa dele está exteriorizada. Então ele não sentiria na pele. Talvez ele não sentiria nada na pele. Aí a gente lembra também daqueles casos de analgesia, daqueles casos em que a pessoa perde a sensibilidade. Você aplica técnicas de hipnose, a pessoa perde a sensibilidade. Ou o transe, pega aqueles hindus, aqueles faquires, né? Deitando em camas de prego, não sente nada, pisando em brasa e tal. Muitas vezes em transe nós estamos deslocados do corpo e aí nós passamos a não sentir a dor no corpo. Então, talvez se fosse ferir um espaço físico onde a pessoa está desdobrada ali, talvez ali ele sentisse dor. Tá? Não sei se está ficando claro porque é um pouco complexo de explicar isso sem uma imagem, né, que representasse melhor isso que eu estou tentando explicar para vocês, tá, pessoal? Então, ok? Então, né, se algum pesquisador humano ferisse o espaço em que se situa a organização perispirítica do nosso amigo, registraria ele de imediato a dor do golpe que se lhe desfechasse, queixando-se disso pela língua física, ou seja, o corpo, né, ele falaria, ele está desdobrado do corpo, mas é através do corpo que ele iria falar, estou sentindo, ai, né, doeu, né?
Mas não quando ele fosse tocado na pele, mas quando fosse tocado longe da pele, por exemplo, mas no espaço onde está o perispírito dele, tá? Queixando-se disso pela língua física, né? Quer dizer, pela boca física. Porque, não obstante liberto do vaso somático, não obstante fora do corpo físico, prossegue em comunhão com ele, por intermédio do laço fluídico de ligação, que é aquele cordão, né, que nós já falamos que liga o perispírito ao corpo. Né? Quer dizer, então, ele falaria do mal-estar que ele está sentindo através do corpo físico. Por quê? Porque ele está ainda ligado ao corpo físico. Tá? Por isso que o médium, o Antônio Castro, por exemplo, se o Raul Silva, que é o doutrinador, começar a conversar com ele vai responder. Ele está fora do corpo. Né? Mas ele vai responder. O corpo ali do Antônio Castro vai responder. É como se fosse um alto-falante. O espírito é que está respondendo, né? Mas é o corpo dele que vai falar. Tá? Ok. Observei atentamente o médium projetado ao nosso círculo de trabalho. O André Luiz estava observando atentamente o Antônio Castro, fora do corpo físico. Né? Não envergava o costume azul e cinza de que se vestia no recinto. Né? O André Luiz ele olhou a roupa, né, do Antônio Castro. No corpo físico, o Antônio Castro estava vestido de uma roupa azul e cinza. Vamos pensar, uma camisa azul e uma calça cinza, por exemplo. Tá? Não sei aqui, mas vamos pensar, né? Só que ele observou que no plano espiritual ele não estava vestido desse jeito. Tá? Vamos ver como é que ele estava aqui, né? Mas sim um roupão esbranquiçado e inteiriço, que descia dos ombros até o solo, ocultando-lhe os pés, e dentro do qual se movia deslizante. Olha que interessante, né? Então, olha o detalhe, né, do André Luiz que está colocando para a gente aqui, que ele observou até a roupa, né, do Antônio Castro, e ele viu que fora do corpo físico o Antônio Castro não estava com aquela roupa, não. Ele estava como se fosse um roupão esbranquiçado, inteiriço, que cobria inclusive os pés. Escondia os pés dele e ele deslizava. Ele não andava assim, ele deslizava. Desse jeito não precisa de pé também. Se for para deslizar, não precisa de pé, né? Só se for fazer o moonwalk lá do Michael Jackson, né? Fazer aquele. Para andar deslizando, né? Só se fosse o moonwalk. Então não ia precisar de pé mesmo, né? Mas enfim, né? Aulus registrou-me as anotações íntimas e esclareceu. Nosso irmão, com a ajuda de Clementino, está usando as forças ectoplásmicas que lhe são próprias, acrescidas com os recursos de cooperação do ambiente em que nos achamos. Tá? Então vamos lá. Vamos dar mais uma paradinha aqui, né? A explicação do Aulus, né, para essa dúvida do André Luiz, né? O Antônio Castro, com a ajuda do Clementino, porque o Clementino estava ali aplicando o passe, né, que ajudou na exteriorização dele e tal, né? Ele está usando as forças ectoplásmicas que lhe são próprias. Tá? Peraí, Alexandre, agora eu fiquei em dúvida. O Antônio Castro não devolveu o ectoplasma lá para o corpo físico? Devolveu a maior parte. Não quer dizer que tudo, absolutamente tudo, voltou para o corpo físico. Entendeu? Então não quer dizer, porque ele está usando as forças ectoplásmicas que lhe são próprias. Quer dizer, um pouquinho dessa força está usando para pelo menos ter uma vestimenta, né? Para não ficar pelado no plano espiritual, né?
Então está usando um pouco dessas forças plásticas, porque o ectoplasma é uma força plástica, moldável, né? Então o Antônio Castro está usando um pouquinho dessa energia para moldar uma roupagem para ele. Entendeu? Acrescidas, quer dizer, junto com os recursos de cooperação do ambiente em que nos achamos, quer dizer, as energias do próprio ambiente da reunião mediúnica. Ele também está utilizando essas energias. Tá? Semelhantes energias transudam de nossa alma, conforme a densidade específica de nossa própria organização, variando desde a sublime fluidez da irradiação luminescente até a substância pastosa com que se operam nas crisálidas os variados fenômenos de metamorfose. Olha que interessante isso aqui, pessoal. Olha que interessante. Aqui está falando das forças ectoplásmicas, tá? Né? Então vamos lá. Semelhantes energias transudam, é assim que geralmente eles falam a respeito do ectoplasma, quando nós exteriorizamos, é como quando nós suamos alguma coisa, nós colocamos para fora, transudam de nossa alma, né? Nós exteriorizamos, nós liberamos, nós expelimos essa substância da nossa alma, tá? Lembrando que a alma é o espírito encarnado, né? Quer dizer, fala que nossa alma porque existe a junção ainda do espírito com o corpo. E a gente vê no livro dos espíritos que a energia vital ela é produzida da união do espírito com o corpo. Vocês podem procurar no livro dos espíritos. Está lá certinho. Como que produz o fluido vital? Ele se processa da união do espírito com o corpo. Porque se você junta espírito e corpo, você tem essa produção de fluido vital, ou ectoplasma. Muito interessante, né? Então, essas energias, elas transudam de nossa alma, elas são liberadas da nossa alma, conforme a densidade específica de nossa própria organização. Tá? Então, aí tem uma questão evolutiva, né? Por quê? Porque varia desde a sublime fluidez da irradiação luminescente, se for um espírito encarnado assim, mais evoluído, você vai ter um ectoplasma muito luminescente, né? Um fluido assim de irradiação luminescente, até a substância pastosa com que se operam nas crisálidas os variados fenômenos de metamorfose. Pessoal, a borboleta, nos processos de crisálida, está utilizando o ectoplasma, uma forma pastosa. Assim diz o Albano Metelo, se eu não me engano, no começo do livro, nos Domínios da Mediunidade, quando ele fala justamente de ectoplasma. Ele fala que todos os seres vivos têm ectoplasma. Desde a lagarta lá, construindo no processo de metamorfose até os seres humanos, só que varia justamente a qualidade desse fluido, a qualidade dessa energia vital conforme a evolução do ser que nós estamos falando. Na categoria do ser humano, né, na faixa que nós estamos, o nosso ectoplasma já alcançou uma condição maior, uma condição mais superior, tá? Do que a condição dos animais, nesse sentido, tá? Muito interessante, né? Então você veja aqui, ó, nas crisálidas, nos variados fenômenos de metamorfose, tá? E numa outra parte, no começo do livro, fala exatamente, cita o exemplo da borboleta, né? A lagarta virando borboleta, ela está utilizando o ectoplasma também. Depois de fitar o médium hesitante alguns momentos, prosseguiu. Pessoal, eu acho que nós vamos dar uma paradinha aqui. Vamos aproveitar essa pausa natural, vamos ficar na borboleta aqui mesmo, né? Na sublimidade do ectoplasma no ser humano.
até a sua condição mais pastosa nos reinos inferiores, tá? Vamos parar por aqui hoje, aí na semana que vem a gente continua, porque o Aulus vai continuar explicando algumas coisas sobre o Antônio Castro aqui, tá? Aí a gente vai... E o capítulo também ele vai continuar ainda por alguns dias aí, tá? Ele vai demorar um pouquinho para acabar também, tá certo? Então vamos dar uma paradinha, vamos fazer a nossa prece de encerramento, né? O estudo foi meio puxado hoje, né, pessoal? É cheio de nomes aí mais difíceis, né? De conceitos um pouco mais difíceis, mas eu acredito que deu para compreender, né? E qualquer dúvida também a gente vai tirando nos próximos dias aí, tá bom? Vamos então todos nós aproveitarmos esse momento e vamos irradiar energias. Todos nós temos condição de doarmos forças, todos nós, como já vimos, produzimos ectoplasma, todos nós podemos irradiar amor. Então vamos todos doar forças para aqueles que mais necessitam nesse momento. E os bons espíritos sabem aqueles que mais estão necessitando. Então aqueles que estão em boas condições exteriorizarão mais forças, e aqueles que estão mais precisando receberão mais energias. E vamos todos juntos, não há distância, não há espaço, não há tempo, só o que há é o agora. É a fé que transporta montanhas, que produz o milagre, que produz a mudança, a melhoria, que produz a cura, que produz o alívio. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma noite de estudos. Obrigado pelos conceitos que André Luiz nos trouxe, e que todos nós possamos movimentar nossas forças vitais, o amor que se exterioriza, a benefício de todos que estão próximos ou distantes de nós. Que a tua misericórdia se estenda para aqueles que mais sofrem no plano espiritual ou no plano material. E que o teu amor nos envolva e proteja, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma excelente noite. E estaremos juntos, se Deus quiser, na quinta-feira, né? Para mais um estudo. Um grande abraço e fiquem com Deus. Até mais.